quer falar sobre o preço da gasolina, o preço dos combustíveis. Segundo os dados mais recentes da ANP, o preço médio do litro da gasolina comum chegou a R$ 6,74 no Brasil na semana, agora que terminou, de novembro, né, na última pesquisa. Mas o que a Petrobras pode fazer para aliviar o nosso bolso, né, e reduzir o preço? O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, no final de semana, falou que a Petrobras, nessa semana, ia anunciar a redução do preço. E aí, logo na sequência, a Petrobras enviou uma nota dizendo que não tinha nada previsto. Muito interessante, a repórter aqui do UOL Economia, a Júlia Fontes, ela fez uma reportagem falando o que a Petrobras e o governo podem fazer para realmente reduzir o preço da gasolina. E ela está ao vivo aqui conosco para trazer essa informação, que é muito importante. Olá, Júlia. Boa tarde para você. Oi, Fabiola, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Só vou já fazer primeiro uma separação, porque o que o presidente falou no final de semana é uma expectativa aí que todo mundo está tendo, porque o preço do petróleo caiu, né? Então, como a Petrobras repassa quando o preço do petróleo aumenta, está todo mundo esperando a Petrobras repassar o preço do petróleo que caiu. Mas Mas ele não ainda não explicou aconteceu. isso, né? Ele não explicou isso. A gente depois, claro que entendeu que ele estava querendo falar sobre isso, mas ele não explicou. Ele falou, a Petrobras vai anunciar aí uma redução, né? Mas não falou que era exatamente por isso, né? Exatamente. É uma característica aí do presidente, né? Ele sai falando essas coisas e a gente tem que ficar tentando entender. Mas uma coisa que ele também faz muito é tentar atribuir responsabilidade, né? Falar que é culpa dos governadores, que o preço está alto, enfim. E aí, conversando com especialistas, a gente vê que são vários fatores, e daí, a partir disso, várias alternativas que existem para, de fato, baixar o preço. E aí seriam políticas de mais longo prazo, né? Porque um especialista com quem eu conversei, o Helder Queiroz, que foi presidente da ANP, ele trabalha na UFRJ, ele comentou, né, que todo mundo fica alarmado quando o preço aumenta, mas a gente tem que lembrar também quando o preço cai. Então eu vou comentar aí algumas alternativas e soluções que eles apontaram que o governo poderia, e a Petrobras também poderiam adotar, né? Uma solução interessante seria a adoção de um imposto variável, que eles chamam. Então, por exemplo, seria um tributo que, quando o preço está alto, como agora, esse tributo diminuiria, e daí isso ajudaria a reduzir um pouco o preço. A CID de combustíveis já poderia ser usada assim, mas o governo não aplica. Então já teria até uma possibilidade, uma possível utilização aí que o governo poderia tentar arranjar aí para conseguir funcionar. Uma outra possibilidade seria a criação de um fundo, que se chamaria Fundo de Estabilização, que seria uma espécie de dinheiro, uma reserva de dinheiro que o governo poderia usar em momentos como esse que a gente está vivendo agora, com que o preço está muito alto, para subsidiar o preço do combustível. E aí esse fundo poderia ser alimentado de várias formas. Por exemplo, uma alternativa seria a instituição de um imposto sobre a exportação de petróleo, que até é um projeto que foi aprovado numa comissão do Senado ontem, né? Mas ainda depende de apreciação no próprio Senado e também na Câmara. Outra alternativa que o próprio presidente da Petrobras já levantou é o uso dos dividendos que a Petrobras paga para o governo, porque o governo é um acionista da Petrobras, então ele recebe a divisão dos lucros lá, né? Só que aí tem um problema, que segundo o Ministério da Economia, os dividendos têm que ser usados para bater a dívida pública. Então o governo teria que provavelmente aprovar algum projeto no Congresso, enfim, para poder viabilizar isso. Outra opção seria, daí sim, com os governadores, porque os especialistas falam assim, o ICMS não é o que o presidente está falando, não é o culpado, não é o vilão pela alta de agora, mas ele é sim um imposto alto, e como ele é um percentual sobre o preço, quando o preço aumenta, o valor do tributo também aumenta, né? Então, uma possibilidade seria mudar esse esquema de cobrança e estabelecer um valor fixo. Esse projeto tem até um projeto do governo que foi enviado para o Congresso, a Câmara aprovou um projeto que altera esse mecanismo de cobrança, mas ainda depende do Senado. E uma última alternativa que foi mencionada é com a Petrobras, que aí seria mudar a política de preços, né, da Petrobras, que foi instituída em 2016 e leva em conta os preços internacionais. E aí é por isso que a gente está vivendo esse momento agora de alta, porque como o preço do petróleo subiu, vem subindo, né? Agora baixou momentaneamente, mas estava subindo aí nos últimos meses, e principalmente porque o dólar está muito alto, né? O real está muito desvalorizado, isso tem esse impacto por causa da política de preços da Petrobras. Então, uma alternativa seria repensar essa política.
Mas, enfim, todas essas soluções, então, elas têm prós e contras, e o governo teria que estar se mexendo para pensar nisso, né? O que os especialistas também falam é que há uma certa inércia aí, né? O governo fica jogando a responsabilidade, um jogo de empurra aí, um fica falando que a culpa é do outro, e ninguém, de fato, pensa em soluções viáveis para diminuir o preço, né, Fabio? Uhum. E até na reportagem aqui, você que quer acompanhar com mais detalhes, a reportagem da Júlia aqui, com todas essas possibilidades. Tá bem educativo, eu achei demais, por isso que eu falei, vamos chamar a Júlia para a gente falar até aqui, trazer esses detalhes, porque é o assunto, Júlia. Hoje peguei um táxi logo cedo, ele estava desesperado, o taxista, fiquei até com pena. Ele falou assim, eu fui trocar de carro, tá um absurdo o preço do carro, eu não consigo carro, não tem carro para vender, o preço da gasolina tá essa loucura, eu fiquei morrendo de pena do taxista, porque é exatamente isso. Eu acho que está todo mundo vivendo essa situação, o custo altíssimo, né? Final de ano, um monte de conta e tudo mais. E aí vem essa promessa e o que realmente significa essa promessa? Como você disse, tem a ver com preço internacional. No entanto, há outros caminhos que poderiam ser adotados, como os especialistas falaram. Sim. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima, Júlia. Até a próxima, obrigada.